Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente na sua versão cabeludo. Eu estou na versão Wolverine. É o que parece, né? Mas vamos lá. Como vocês viram aqui embaixo, vamos iniciar uma playlist nova no canal. Por que essa playlist nova, tio Spook? Poxa, eu acho que muita gente tem dúvida sobre mediunidade, muita gente tem dúvida sobre o início, a introdução ao mundo espiritual. Eu tenho muitas pessoas muito boas no meu canal que estão desenvolvendo a mediunidade ou já têm a mediunidade desenvolvida e estão exercitando muito bem. Eu quero parabenizá-los, meus amigos, que já estão desenvolvendo, trabalham em centro espíritas e fazem um excelente trabalho. Parabéns! Muitos de vocês escrevem para o tio Spook dizendo eu vi isso, vi aquilo no teu vídeo e tal, e muitas vezes vocês acertam. Então vocês estão indo para o caminho certo. Parabéns. Mas e aqueles que não sabem o que é mediunidade, acham que compram mediunidade junto à prateleira de sabão e pó ou de congelados no supermercado? Tem muita gente que faz isso, sim. Tio Spook, vende lá na seção de congelados mediunidade? Vende, procura lá. Depois vocês me dizem se vocês encontraram. Mas é importante a gente entender o que é mediunidade, como realmente ela surge, como é despertada, quais são os tipos de mediunidade, os erros mais comuns dos médiums, dentre outras coisas. Mas eu queria dar uns recados primeiro a vocês, tá? Essa playlist vai ser, que o Spook não vai medir esforços para críticas, mas também vou dar dicas muito legais para vocês exercitarem a sensibilidade de vocês. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero pedir para vocês é, pelo amor de Deus, tomem vergonha e se inscrevam no canal do tio Spook, tá bom? Essa é a primeira coisa. Tem um monte de gente que não é inscrito e fica me mandando a mensagem, tio Spook, tio Spook, tio Spook, e fica me chumbando mesmo lá no box de comentário. Bom, o canal mudou. Eu só vou responder realmente quem são os inscritos no meu canal. Acabou, tá bom? Por quê? Porque eu tenho mais ou menos 180 mil, arredondando, 180 mil inscritos, mas eu tenho 20 mil, 30 mil, 40 mil visualizações nos vídeos e a maioria são curiosos que vêm e falam, isso aí eu não sei, deixa eu ver se é verdade, deixa eu falar com ele, deixa eu tirar uma dúvida pontual, aconteceu comigo e tal. Você quer que realmente eu olhe a sua pergunta? Vai ter que se inscrever no canal. Somente a família Spook Houses Casas Assombradas terá a minha atenção a partir de hoje, tá? Toda hora eu olho nos comentários, pessoas ali me perguntando coisas, questionando coisas, cobrando as minhas respostas e não são inscritas no meu canal. Acabou. Eu, antes de ver realmente a sua pergunta, eu vou ver quem você é. Se você não é inscrito, você não vai ter a sua resposta. Pode mandar várias e várias perguntas que você vai ser bloqueado, tá? Infelizmente acabou. Por que isso? Porque vocês questionam, perguntam, insistem, teimam com um monte de coisas e quando eu vou ver eu tô respondendo uma pessoa que tá nem aí pro meu canal. Então eu sinto muito a vocês, mas acabou. Somente quem é da família Spook Houses Casas Assombradas daqui pra frente vai ter a minha atenção. Acabou. Isso é importante que vocês entendam. Então, se inscrevam, contribuam com o canal Spook Houses, deixem um like, curtam os vídeos, aumentem, divulguem o canal, façam esse canal crescer. Nós temos playlists incríveis aqui dentro e que as pessoas não estão se atentando. Podcast é uma playlist incrível, onde tem tudo lá sobre a ideia do diabo, quem é o diabo, comentando sobre a origem do mal, milhões de coisas e vocês não estão se atentando a isso. E eu preciso que vocês façam a construção da casinha. Tijolinho por tijolinho aprendam. Caso contrário, vocês vão continuar nos seus preconceitos, nas crendices populares e não vão estar desenvolvendo o nível de percepção que eu preciso que vocês atinjam. Ok? É importante. Então, se vocês querem seguir em diante, vão ter que se inscrever no canal e contribuir para o nosso crescimento. Senão, não vão ter suas respostas, não serão atendidos. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Meu Deus do céu! Vamos entrar num critério muito legal, num conhecimento muito legal,
Eu vou dar minhas experiências pessoais sobre a mediunidade, sobre tipos de médium e entre outras coisas. Mas nesse primeiro vídeo, o que é mediunidade? Bom, acho que todos vocês aqui adoram colocar estigmas, paradigmas e colocar nome aos bois. Quando se fala de mediunidade, todo mundo está falando de centro espírita. Todas as crianças do meu canal se limitam a colocar nome às coisas, né? Então, médium geralmente é o cara do centro espírita. É aquele cara que vê o diabo, né? Ou incorpora o diabo. Ou é aquele cara que fez o pacto com Satanás, que não é o cachorro da bruxa do Chaves, né? Satanás! É um conceito idiota. Mediunidade nada mais é do que uma pessoa que possui uma vibração, uma capacidade, uma habilidade diferente das demais. Teoricamente, pelo cara que fundou o conceito, a doutrina espírita, o senhor Allan Kardec, o francês Allan Kardec, ele nos remete a um conceito interessante de que todo mundo tem uma sementinha da mediunidade dentro de si. No budismo, nós podemos acreditar que a mediunidade ela torna-se uma faculdade a ser despertada pela sua consciência e pela sua percepção. Ah, mas existe mediunidade no budismo? Não, mas existe o desenvolvimento da consciência, das percepções de quem você é. Quando você tem essa percepção e você começa a vislumbrar realmente o que existe ao seu redor, que você não está sozinho no mundo, que você foi colocado por um propósito divino, por um ser divino que precisa de você, precisa da sua existência no planeta Terra, porque você é um elemento chave para combinar outras pessoas. Olha que loucura! Vocês nunca se depararam com essa teoria, mas jovens de 13, 14, 15 anos que, eu vou me matar, eu odeio minha vida, eu odeio minha família. Parem e pensem. Vocês foram inseridos num mundo por um propósito. Esse propósito faz jus a alguém que os colocou como um propósito para combinar com outras pessoas que vocês vão conhecer, vão existir, vão coexistir ao longo de sua vida. Imagina se Deus tivesse retirado Steve Jobs, Bill Gates da Terra antes deles criarem o império da Microsoft, da Apple. O que teria acontecido com o mundo? Quantas pessoas Deus fez com que as empresas desses caras empregassem e dessem esperança de vida à família de cada um deles, recursos financeiros, a interconectividade de vocês conhecerem pessoas, de vocês estabelecerem relações de negócio. Então existe um propósito. Esse propósito está armazenado dentro de cada um como uma centelha divina. Vocês têm como missão despertar essa consciência. Tio Spook sabe como fazer isso? Sei. Mas eu não vou ensiná-los agora. O que eu vou ensiná-los é o que está dentro de vocês e como aflorar, por parte, considerando a mediunidade como um elemento chave para isso. Pessoas hoje já nascem com uma habilidade. Existe o conceito de crianças índigo, crianças cristal, crianças não sei o que, louças na sala de estar, crianças abajur, crianças... Eu não parto desse princípio. Eu não gosto de colocar nome a esse tipo de coisa. Eu acho que as pessoas estão nascendo com dons. E esses dons são interessantes por quê? Porque Deus fez com que essas crianças fossem necessárias no mundo para que mudassem a um propósito, mudassem algo, colocassem um direcionamento melhor ao mundo do que está se tornando. Eu rezo, espero que isso aconteça, por favor. Eu nunca tive contato com crianças desse tipo, mas são crianças que já nascem com percepções, com sensações, com dons diferentes. Esses dons já são parte dessas crianças, elas já nascem com o despertar dessa consciência. Esse despertar dessa consciência dessas crianças é um conceito de mediunidade. É um conceito de que existe algo ao meu redor, eu percebo, eu sinto, eu tenho habilidades mentais diferentes.
Eu tenho uma consciência diferente. Eu tenho uma projeção da minha consciência maior do que os demais. A capacidade de você poder sentir coisas, perceber coisas e ter uma sensibilidade mais aguçada já é um princípio de mediunidade. Ah, tio Spook, eu sinto arrepios. Ah, é? É, quando a janela está aberta e passa o vento assim, me arrepia. Isso não é engraçado. Mas isso é verdade. Por quê? Porque eu recebo e-mails falando sobre isso. Tio Spook, entrou um vento embaixo da porta, me arrepiou. Isso é mediunidade? Não, isso é o vento. Então, assim, vamos entender, porque é complicado. Quando nascemos, né, e as crianças, nós na época de crianças, já temos essa consciência de poder ver, escutar e perceber coisas, já demonstra que nós temos uma habilidade, uma sensibilidade mais aguçada para um universo que desconhecemos. Mas agora vai um recado para os pais. Pais, crianças depois dos 7 anos de idade, elas perdem essa consciência e essa habilidade adormece. Então, quando as crianças têm essa habilidade de poder ver um que seria um anjo da guarda, um protetor ou um zelador dessa criança. Crianças já nascem com uma proteção superficial, porque elas não duram. Elas ficam ali um tempo protegendo de ataques do mundo espiritual, de seres do mundo espiritual que possam atacar nossos filhos quando criança. Depois disso, elas somem. A criança volta-se a um mundo material, volta-se ao ego. Eu quero, mãe, eu quero, mãe, eu quero, me dá, me dá, me dá, me dá. E essa sensação do ego é um fator delimitador às habilidades. Então isso começa a interferir, porque ela começa a ter acesso ao mundo material e esse mundo material a cega. Então muitas crianças a partir dos 7 anos, a grande maioria, 95%, perdem completamente essa sensibilidade e se voltam ao mundo normal, ao mundo da matéria, aos amiguinhos, aos bens materiais, aquela coisa, e não enxergam mais. Pode ser que mais para frente elas comecem a despertar novamente, mas isso é uma escolha. Ela não é obrigada a desenvolver a mediunidade. Tudo no mundo espiritual torna-se uma escolha. Ninguém é obrigado a nada. Nada, ok? Como realmente nós nos comunicamos com o mundo espiritual? A comunicação com o mundo espiritual, ela se dá por diversas maneiras. A primeira maneira é o mal-estar. O mal-estar quando você entra num lugar e você se sente mal. Quando você entra em um ambiente, numa casa, por exemplo, você se sente mal. Claro, você não vai entrar numa casa, meu tio fuma, meu pai fuma, eu me sinto mal. Aí é o cigarro, né, amigão? Muito bem. Eu estou falando numa casa que teoricamente não deveria ter energias negativas. Uma casa que não tem o porquê realmente ter algo que lhe faça sentir mal. Mas você se sente mal e você não sabe o porquê disso. Então é normal nós termos essa sensação de que tem alguma coisa aqui e eu não sei o que é. Estou me sentindo mal e eu não sei o que é. Estou sentindo uma presença estranha e eu não sei o que é. O que eu quero dizer é, quem realmente já tem essa mediunidade ou nasce, a primeira impressão é, existe algo no ar e eu não sei o que é, mas me incomoda. De novo, crianças de 12, 13, 14 anos que têm uma mente completamente direcionada ao mundo de Hollywood e que acham que não me interessa. O achar que, para mim, não é importante. Então, crianças, se vocês acham, significa que vocês não são. Ok? Quem realmente é médium sabe que é. Quem realmente é médium fala, cara, isso está me fazendo mal, isso está me pegando, tem uma sensação estranha, tem alguma coisa aqui, eu estou sentindo. A pessoa já sabe. Pessoas que acham que, para mim, não são médiums, tá? Essa é a primeira sensação. A primeira sensação é você entrar no lugar e ter a percepção de que tem alguma coisa estranha. A segunda etapa que demonstra a mediunidade
Eu posso colocar como a segunda etapa as noites mal dormidas por problemas sérios de, geralmente, sensibilidades, geralmente conflitos nervosos como epilepsia, convulsão. De novo, tudo que eu estou falando existem exceções, tá? A epilepsia, a convulsão são exemplos chatos de mediunidade. Por quê? O seu corpo começa a passar por um desenvolvimento espiritual meio complicado e ele força a abertura de certos pontos ou força a abertura de canais que possibilitem dons começando a florar dentro de uma pessoa. Então, quando nós temos a epilepsia ou realmente aquelas tremedeiras, né, à noite, podem ser, esses dons aflorando, 2, presenças de espírito perto de nós. Geralmente espíritos que querem se fazer presente, espíritos que querem ou têm a necessidade de realmente se manifestar, eles chegam muito perto. E quando nós estamos dormindo ou sonolentos, a presença deles começa a gerar um choque estranho no nosso corpo físico, porque eles descem, encostam no nosso corpo espiritual, que seria o duplo etérico ou o corpo bioplasmático. Quando ele toca nesse corpo espiritual, o nosso corpo físico entra em choque, como se fosse uma produção de ácido lático. Então nós temos essa produção excessiva de ácido lático formado pela presença. E aí começam a dar os espasmos, começa a dar os descontroles e surgem aí os choques à noite, as tremedeiras, a epilepsia. De novo, quando não comprovado que realmente é um problema de saúde, tá? Feito o diagnóstico, comprovado que essa epilepsia não se vem de problemas nervosos ou problemas mentais, coloca-se como um problema espiritual ou uma evolução ou surgimento de um dom. Tá? O dom de perceber espíritos e ter a possibilidade de se comunicar com eles. Lembrando, a ciência se sobrepõe a isso. Então, comprovado que a pessoa não tem nada, ou seja, não tem nenhum problema de saúde pela ciência, nós abrimos as portas para outros meios, ok? Esses são interessantes, esses são médiuns interessantes. Existem os médiums, por exemplo, que eles escutam coisas. Esses são os piores médiums, além, obviamente, dos que sentem cheiro. Os universitários já chegaram aqui. Para quem não sabe quem são os universitários, assistam os meus vídeos, eu explico lá. Não vou ficar sendo redundante aqui, mas é uma galerinha bem legal. Existe a mediunidade do ouvido e do cheiro. Eu conheci pessoas assim. A mediunidade do ouvido ela é muito fácil para ser desenvolvida. Existem técnicas budistas que permitem com que você consiga escutar pensamentos ou realmente escutar claramente o mundo espiritual, tá? Mas para aqueles que não estão acostumados com as práticas budistas, torna-se penoso isso. As percepções do ouvido são ruídos. Às vezes o ouvido fica fora do ar. O que é o fora do ar? Você escuta zumbido, 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 zumbido. De novo, se não comprovado cientificamente, né, que realmente você tem um distúrbio no seu aparelho auditivo ou mesmo na estrutura óssea, pode colocar como um fator espiritual. Então, os zumbidos, os murmúrios e os rangidos à noite incomodam brutalmente. Então começa a escutar rangidos, é como se o ar fizesse um barulho. Esse é o despertar da consciência, da clareaudiência, que seria um dom mediúnico, tá? Então você começa a escutar coisas. É interessante porque na África, por exemplo, quando nós fazemos o batismo em Ifá, que é o Senhor do Destino, que é aquele que joga os búzios e lê o destino, o médium em si, ou seja, o Babalorixá que joga os búzios, ou os 16 odus, ele perde completamente os dons dele quando ele faz o assentamento, o batismo, a cerimônia de batismo em Ifá, e ele abre somente o ouvido. Então, tradicionalmente, se vocês forem em um terreiro ou um centro de candomblé,
ou de Quimbanda, porque acho que a Quimbanda ainda pratica a leitura de búzios, e o médium incorporar, levante e vá embora, porque ele é falso. A tradição africana, ela limita os dons do Babalorixá em si, ou seja, do pai de santo, e faz com que somente o ouvido dele receba Ifá. Ele escuta a Ifá que está presente em suas costas e ele indica o procedimento correto aos outros orixás de como realizar a abertura de caminhos, as oferendas e outras coisas. É sério isso. Se você está num terreiro de candomblé ou de quimbanda, porque isso não é praticado na Umbanda, não existe a leitura de 16 dos odus, dos 16 odus, ou mesmo jogos de Queen, Peleifá, Ifá, o que for, levante e vá embora. Esse médium não é tradicional africano, não está realmente exercitando a leitura de búzios como se faz na África. Ele está fazendo a leitura do jeitinho brasileiro. Não é tradicional africano, tá? É assim realmente que funciona. Quando nós falamos então das percepções de cheiro, o médium ele tem que tomar muito cuidado. Este, na minha opinião, é um dos piores, além obviamente do auditivo, porque o zumbido no ouvido é de deixar qualquer um louco. Mas eu conheci muitos que têm a percepção de cheiro, principalmente durante os processos de tratamentos espirituais, e o corpo humano fede. A energia de muitos pontos das pessoas, ela fede. O cheiro é monstruoso. Então esse daí é um dos que mais apanha em toda a sua jornada espiritual, porque ele tem sensibilidades aguçadíssimas e é uma percepção não somente do cheiro em si das coisas, mas da potencialização desse cheiro no seu consciente ou no seu subconsciente. Então a mente dele traz o registro potencializado do cheiro das coisas. Então, é horroroso esse tipo de médium, tá? De novo, tem outros tipos de médium. Obviamente tem o vidente, o clarividente, que não sei se podem ser colocados como um médium, mas se colocarmos o médium como uma pessoa que tem habilidades e dons diferentes dos demais, como eu falei inicialmente, sim, um vidente e um clarividente entram no critério de mediunidade, ou seja, de pessoas que têm vibrações diferentes, têm habilidades diferentes das demais, ok? Então, um vidente e um clarividente, eles têm habilidades interessantíssimas dentro e muito úteis para aqueles que os procuram. O vidente, lembrando, clarividente é uma coisa, vidente é outra, tá? O vidente, ele obviamente vai ter uma linha atemporal muito legal para se trabalhar, porque ele pode ver o passado de uma pessoa, pode ver o presente da pessoa e pode projetá-lo num futuro. O futuro, ele é inconstante, porque, queridas donas de casa que acompanham o meu canal, a senhora que está com seu filho agora vendo, o menininho chegou e falou, mãe, vê o tio Spook. A senhora sentou para me assistir. Essa é para a senhora. Todas as mulheres adoram fazer consultas, sejam com mulheres que jogam tarô, né, as cartomantes, ou aqueles videntes, ou os ciganos que pegam a sua mão e leem a sua mão. Tome cuidado. O futuro é muito interessante, porque eu também jogo tarô desde os 15 anos de idade. Eu tenho um tarô maravilhoso aqui que eu recebi. O Spook faz bagunça, deixou cair tudo. Tá? Tem um tarô maravilhoso aqui que eu ganhei. Oráculo da Kuan Yin, tá? Que eu estou aprendendo porque eu jogo outro tipo, tá? Adoro, tá? Ah, tio Spook, faz uma consulta. Não faço. As senhoras que adoram ir em videntes e tudo mais, né? Tomem cuidado, por quê? Elas podem ler muito bem o seu passado, podem dizer o que acontece no seu presente muito bem, mas o futuro é incerto. Por quê? Quando você está para decidir algo, o seu futuro não foi construído. Quando você diz, eu aceito ou não aceito um emprego, não tem como eu saber se aquele emprego vai ser bom ou não para você, porque você precisa aceitá-lo primeiro. Na hora que você aceita, o universo abre uma rama
de possibilidades dentro desse teu trabalho, dessa sua jornada nova. Então o futuro ele é absolutamente incerto. Os médiuns que preveem, esses videntes que preveem o futuro, eles são limitados até uma etapa da sua vida. Depois disso, a senhora tem que decidir o que a senhora quer. Não tem como dizer o que vai acontecer até o final da sua vida. Muito menos com quem a senhora vai casar, quando vai casar, se vai casar de novo. Isso é impossível. Cada pedrinha tem que ser pisada, ou seja, as pessoas têm que dizer para um vidente, sim, eu estou disposta a encontrar um amor, vou entrar no Tinder. Entrou no Tinder? Aí sim, pode-se prever até um limite o que vai acontecer, mas depende da sua iniciativa. Então tome cuidado com os médiuns que são videntes, tá? O futuro ainda é incerto, existe até um prazo para se prever um futuro, tá bom? Dependendo, obviamente, do tipo de pergunta que vocês fazem. Um clarividente. Tem algum clarividente aqui? O tio Spook! Eu já sou um clarividente, tá? Eu nasci com umas habilidades diferentes, onde eu consigo projetar a minha consciência, eu tenho uma percepção sensorial muito legal, eu sinto coisas, as vibrações da minha casa eu sinto. Então qualquer coisa que vibre nesse exato momento na minha cozinha, pum, eu sinto daqui, de um outro quarto. Se alguma coisa entrar na minha sala, eu sinto do meu quarto. O meu campo de vibração é enorme, tá? Meu campo de vibração agora está mais ou menos a 6 metros de mim. Então eu consigo perceber qualquer coisa que vibre ao meu redor, como se fosse uma armadilha. Então vibrou, pum, emana para mim, eu devolvo, ok? É como se fosse uma pedrinha jogada num lago. Ela causa ondas e essas ondas voltam. Então eu consigo captar essa vibração. Quando eu capto essa vibração, meu senso aranha ativa e eu consigo ver quem é, como é, o que é aquela intenção, qual é a intenção dessa criatura e se vale a pena ou não eu retirá-la da minha casa. Muitas vezes eu não perco meu tempo retirando espíritos, porque eles vagam constantemente e têm total permissão do mundo espiritual para entrar na casa, seja a minha casa, na casa de qualquer pessoa, mesmo na casa daqueles que se dizem que são mestres. Eles entram. Você não tem que interceder. Isso é o livre-arbítrio do mundo espiritual. Eles entram, olham e saem. Se a sua energia for boa e você estiver muito bem, eles não têm o porquê ficar aqui. Eles vão atrás daqueles que têm vícios, das pessoas ruins, das pessoas prevaricadoras. Né? A gente já falou sobre isso. Então eu nasci com essas habilidades. Eu vejo, eu escuto. Então eu já tenho essa faculdade de ver, de escutar. Graças a Deus eu não sinto o cheiro. Tenho essa percepção, o meu senso aranha aguçado. E eu consigo trabalhar isso por meio de técnicas que eu busquei ao longo da minha vida. Então eu me encaixo como um médium clarividente, eu vejo dentro das pessoas as doenças, eu consigo trabalhar, tratar as pessoas, eu vejo espíritos, eu escuto espíritos, eu consigo ter acessibilidade dentro dos mundos, dos universos, tá? Pela projeção da consciência por meio da prática de outras culturas, do budismo, do hinduísmo, de outras técnicas que eu aprimorei para mim. Então fui pegando, trouxe para mim e desenvolvi o meu ser a partir desse conhecimento, fui me aprimorando, ok? A priori, essas são os médiuns mais importantes para vocês. Então nós temos o médium mais sensitivo, que sente presenças por meio do seu corpo físico, sente as percepções no ar de coisas estranhas. Pode gerar calafrio, pode, mas a maioria das crianças vai achar que está tendo e a janela está aberta. Então as crianças adoram ter coisas sem serem coisas. Esse é o complicado. Então jovens aí do meu canal que querem ser, não sejam, ok? Quem nasceu com esse dom sabe que tem. Então vocês têm essa percepção sensorial. Tem alguma coisa aqui, eu não sei o que é, mas está me olhando. Ok. Existem aqueles que passam pelas noites de insônia por meio de tremedeiras, de choques, são tocados à noite, tem presenças à noite, tem as noites pessimamente mal dormidas. Eu tive, minhas noites foram infernais quando criança. Tem os videntes, os clarividentes, tá? Tem outros tipos de médiuns pelo mundo, mas esses são os mais conhecidos aqui no Brasil, são os mais conhecidos hoje em centros espíritas.
Então, esse é o conceito que eu queria passar para que vocês comecem a entender um pouco esses universos, ok? Não tem que ter medo, não tem que ter certas aversões. Nós somos pessoas absolutamente normais, comemos, dormimos, fazemos xixi, fazemos cocô, é normal, ok? Somos seres humanos normais. A única coisa nós temos habilidades diferentes, nós temos graus de consciência diferentes e nós temos responsabilidades a mais do que aqueles que não têm esses dons. Por quê? Porque nós podemos interferir no mundo espiritual, nós podemos ajudar pessoas utilizando dessas habilidades, dessa capacidade que nós adquirimos desde que nascemos, ok? Então, não nos vejam como um freak show ou como pessoas estranhas. Nós podemos ter habilidades diferentes. Nós somos normais, como vocês, tá bom? A priori, este é o primeiro vídeo que eu queria trazer para que vocês entendam as percepções do que realmente são essas faculdades. Depois eu vou trazer para vocês sobre um centro espírita, como funciona, como realmente procedem os centros espíritas, como realmente se dá todas as etapas, e vou trazer pessoas maravilhosas para que vocês entendam qual é o trabalho desses caras na humanidade, para que vocês despertem mais ainda essa consciência e, por favor, respeitem mais isso, porque já sofremos discriminação suficiente, tá? Tá na hora de vocês entenderem, pararem de discriminar quem realmente trabalha com isso, quem consegue ajudar pessoas por meio desses dons e que nós somos pessoas absolutamente normais, tá bom? Esse é o primeiro vídeo da série para que vocês entendam quem são, tenham um despertar da sua consciência e percebam que clarividência, vidência e essas habilidades não se compram, se nasce assim e se aprimoram com o tempo. A sensibilidade pode ser aprimorada, as percepções de vidência, de clarividência, de cheiros podem ser aprimorados, mas entrando em lugares certos, lendo livros certos, tendo instrutores espirituais e mestres que realmente podem levá-los ao caminho correto. Mas lembrem-se, não se compram quando vocês não têm, ok? Ah, eu não tenho. Paciência, não tem. Curte os vídeos, aprenda, estude e desenvolva a sua capacidade, o seu conhecimento, a sua sabedoria sobre o assunto. Na próxima vida, vocês vão realmente começar a ter possibilidades de gerar esses dons. Claro, porque quando Deus olhar para vocês, vai falar, olha, ele sabe uma coisa interessante. Já que ele tem essa capacidade já conhece um pouquinho sobre espiritualidade, sobre dons e tudo mais, por que não damos a ele? E na próxima vida, com certeza, vocês vão nascer com essa habilidade, com esse dom, a sementinha já desperta, ou plantada, já pronta para despertar, ok? Não tenham medo, tudo ao seu tempo, tá? Com calma, muita coisa legal vai ser apresentada a vocês. E de novo, se inscrevam no meu canal, porque senão que o Spook não vai responder os comentários de vocês com tantas essas dúvidas aí que eu sei que vocês veem, perguntas absurdas e tudo mais, que o Spook não responderá. Eu vou dar atenção à minha família, Spook Houses Casas Assombradas, porque eles sim dão like, se inscrevem no canal e acompanham o Spook direto. Fica aqui, então, o primeiro vídeo da série. Vejam de novo, revejam de novo, e fiquem prontos para o próximo, porque eu vou falar um pouquinho mais desse assunto para vocês. E bons sustos a todos!